Existe um lugar em Goiás onde as pessoas simplesmente desaparecem, onde famílias inteiras são engolidas pelo cerrado como se nunca tivessem existido. E hoje eu vou te contar sobre 2 irmãos que sumiram há 15 anos e sobre o que encontraram no fundo de uma cisterna abandonada quando finalmente descobriram onde eles estavam. Mas eu preciso te avisar. Esta história vai te fazer questionar cada sombra, cada barulho estranho na sua casa. Porque o que aconteceu com Miguel e Rafael Santos não foi apenas um desaparecimento. Foi algo muito, muito pior. Se você está sozinho agora, talvez seja melhor ligar uma luz. Porque depois que você ouvir o que eu tenho para contar, você nunca mais vai olhar para um poço ou cisterna da mesma forma. Era dezembro de 2008. O calor sufocante do cerrado goiano fazia o ar tremer como água. E na pequena cidade de Águas Lindas, uma família estava se preparando para as festividades de fim de ano. Miguel Santos, de 14 anos, e seu irmão mais novo, Rafael, de apenas 11, eram conhecidos por toda a vizinhança como 2 meninos inseparáveis. Onde um ia, o outro seguia. Era uma ligação que ia além do sangue. Era como se dividissem a mesma alma. Na manhã de 18 de dezembro, a mãe deles, Conceição Santos, acordou com um silêncio estranho na casa. Aquele tipo de silêncio que gela o sangue de qualquer mãe. Os meninos sempre faziam barulho. Sempre. Mas naquela manhã, era como se a casa tivesse sido esvaziada de toda a vida. Ela correu para o quarto dos filhos e encontrou as camas vazias, as janelas abertas balançando com o vento quente. Os meninos tinham desaparecido durante a noite. Não havia sinais de luta. Não havia bilhetes, não havia pegadas. Era como se tivessem simplesmente se dissolvido no ar espesso do cerrado. Mas havia algo mais. Algo que a polícia nunca divulgou oficialmente. Na cozinha, todas as facas estavam fora do lugar, dispostas em círculo perfeito sobre a mesa. E no centro desse círculo havia uma palavra rabiscada com lápis: encontrem. Durante 15 anos, a família Santos viveu no inferno da incerteza. Conceição envelheceu 2 décadas em uma. O pai, João Santos, desenvolveu uma obsessão doentia por cavar buracos no quintal, convencido de que seus filhos estavam enterrados em algum lugar próximo. Vizinhos contam que durante anos se ouvia o barulho de pás e enxadas vindos da propriedade dos Santos durante a madrugada. Como se João estivesse procurando por algo ou tentando enterrar algo. Mas a verdade sobre o desaparecimento dos irmãos Santos só começou a emergir quando um acontecimento bizarro sacudiu a cidade em 2023. Um fazendeiro chamado Antônio Ribeiro estava perfurando um novo poço em sua propriedade, localizada a cerca de 3 quilômetros da casa dos Santos, quando sua furadeira bateu em algo sólido. Não era rocha, era concreto. Concreto que não deveria estar ali. Quando escavaram mais fundo, descobriram uma cisterna antiga, construída décadas atrás e há muito tempo esquecida. Mas essa cisterna tinha uma particularidade terrível. Ela havia sido lacrada. Completamente lacrada. Alguém havia despejado cimento sobre a abertura, criando uma tumba perfeita. E quando finalmente conseguiram quebrar o lacre, o cheiro que emergiu dali fez até mesmo os bombeiros mais experientes vomitarem. No fundo da cisterna, 15 metros abaixo do solo, estavam os corpos de Miguel e Rafael Santos. Mas não eram apenas corpos. Era uma cena que desafiava qualquer explicação lógica. Os meninos estavam sentados, um de frente para o outro, como se estivessem conversando. Suas mãos estavam entrelaçadas e seus rostos estavam voltados para cima, como se estivessem olhando para algo que só eles podiam ver. Mas o mais perturbador de tudo eram as paredes da cisterna. Cada centímetro estava coberto de arranhões. Arranhões feitos por unhas humanas, milhares deles, como se alguém tivesse passado anos tentando sair dali. E no meio dos arranhões,
palavras. Palavras escritas com sangue seco que ainda eram legíveis depois de todos esses anos. Ele está vindo, não deixem ele entrar. Mamãe, socorro! A autópsia revelou algo que os investigadores preferiram manter em sigilo por semanas. Os meninos não morreram de sede ou fome. Eles morreram de medo, parada cardíaca simultânea causada por terror extremo. Mas terror de quê? O que duas crianças viram no fundo daquela cisterna que foi capaz de literalmente parar seus corações. Foi quando a investigação tomou um rumo ainda mais sinistro. A polícia descobriu que a cisterna não era apenas um esconderijo, era um local de rituais. No fundo, junto com os corpos dos meninos, encontraram restos de velas derretidas, ossos de animais organizados em padrões específicos e um diário que mudaria tudo. As páginas amareladas e manchadas de sangue pertenciam a um homem chamado Sebastião Moreira, que havia morado na região nos anos 1970. Sebastião era conhecido pelos moradores mais antigos como um homem estranho, que falava sozinho e coletava objetos bizarros. Mas o que estava escrito em seu diário era muito pior do que qualquer excentricidade. Eles me disseram que se eu trouxer as crianças, eles vão parar de me visitar. Todas as noites eles vêm. Todas as noites eles sussurram meu nome. Eu não aguento mais. Preciso fazer o que eles pedem. Preciso trazer as crianças para o buraco, para o lugar onde eles esperam. Sebastião Moreira havia morrido em 1978, encontrado enforcado em sua própria casa. Mas antes de morrer, ele havia preparado tudo. A cisterna, as velas, os símbolos. Como se soubesse que décadas depois, alguém viria. Como se soubesse que Miguel e Rafael Santos seriam guiados até ali. Mas como? Como duas crianças foram parar numa cisterna a 3 quilômetros de casa, lacrada por concreto, sem que ninguém as visse? Como elas chegaram até lá? A resposta veio através de uma descoberta que fez até mesmo os investigadores mais céticos questionarem tudo em que acreditavam. No porão da antiga casa de Sebastião Moreira, encontraram um túnel. Um túnel escavado à mão que se estendia por quilômetros debaixo da terra. Um túnel que levava diretamente para debaixo da casa dos Santos. O túnel terminava exatamente no quarto onde Miguel e Rafael dormiam. Sebastião havia passado anos escavando esse túnel, anos se preparando, mas ele morreu antes de poder usá-lo. Então, quem levou os meninos? Quem os guiou através daquele túnel até a cisterna? A resposta está nas últimas páginas do diário, escritas com uma caligrafia diferente, uma caligrafia de criança. Ele veio buscar a gente, mamãe, o homem do túnel. Ele disse que vocês estavam esperando lá embaixo. Ele disse que era surpresa. Mas quando chegamos aqui, só tinha escuridão e os sussurros que não param nunca. A investigação oficial foi encerrada classificando o caso como morte por causas indeterminadas. Mas os moradores de Águas Lindas sabem que existe algo mais, algo que a polícia não quer admitir, porque desde que os corpos foram encontrados, coisas estranhas começaram a acontecer na cidade. Crianças relatam sonhos idênticos. Um homem de terno escuro as convida para brincar num lugar especial debaixo da terra. Pais acordam no meio da noite com a sensação de que alguém está chamando seus filhos. E a casa onde os Santos moravam? Bem, ninguém consegue ficar lá por mais de uma semana. Eu preciso te contar algo que ninguém sabe oficialmente. Eu consegui acesso aos arquivos da investigação e existe uma gravação. Uma gravação feita pelo próprio João Santos, 3 meses antes do desaparecimento dos filhos. Ele havia instalado um gravador no quarto dos meninos porque estava preocupado com os pesadelos que eles vinham tendo. Na gravação, você pode ouvir Miguel e Rafael conversando durante o sono, mas não estão conversando sozinhos. Existe uma terceira voz. Uma voz de homem adulto, sussurrando coisas que fariam qualquer pai enlouquecer. Venham comigo, crianças. Eu sei onde estão os brinquedos. Eu sei onde está a mamãe. Sigam minha voz. Sigam pela terra. A gravação termina com o som de passos. Passos de crianças descalças caminhando sobre terra úmida. E então, silêncio.
Um silêncio que durou 15 anos. Mas o mais perturbador é que, quando os investigadores finalmente mapearam todo o túnel de Sebastião Moreira, descobriram que ele não terminava apenas na Casa dos Santos. Existem ramificações, dezenas delas, todas levando para casas diferentes, para quartos diferentes, para crianças diferentes. E algumas dessas crianças também desapareceram ao longo dos anos. Casos que foram arquivados, casos que ninguém quis investigar a fundo. A verdade sobre Miguel e Rafael Santos não é apenas sobre 2 meninos que desapareceram. É sobre algo muito maior, algo que ainda está acontecendo, porque quando os investigadores voltaram à cisterna para coletar mais evidências, encontraram algo que não estava lá antes. Pegadas frescas. Pegadas de crianças na lama do fundo da cisterna. Pegadas que levavam ao túnel. E quando seguiram essas pegadas, elas simplesmente desapareciam. Como se quem as fez tivesse se dissolido no ar. Sebastião Moreira pode ter morrido em 1978, mas o que ele começou ainda não terminou. O diário dele terminava com uma frase que nunca foi divulgada pela polícia. Eles me disseram que quando eu morrer, outro virá. Alguém tem que continuar o trabalho. Alguém tem que trazer as crianças para casa. E desde 2008, desde que Miguel e Rafael desapareceram, os moradores de Águas Lindas começaram a notar algo. Um homem que aparece nos sonhos das crianças. Um homem que sussurra através das paredes. Um homem que conhece todos os nomes, todos os medos, todos os segredos. Porque a verdade que ninguém quer admitir é que Miguel e Rafael Santos não foram as últimas vítimas. Eles foram apenas o começo. O túnel ainda está lá. As pegadas ainda aparecem. E as crianças ainda estão desaparecendo. Como disse o escritor H.P. Lovecraft, o mais antigo e mais forte dos medos humanos é o medo do desconhecido. E talvez seja isso que mais me assombre nesta história. O desconhecido. O que realmente aconteceu naquelas 15 horas entre o desaparecimento dos meninos e sua chegada à cisterna. O que eles viram, o que eles ouviram, o que os fez morrer de medo. Você realmente acha que isso é só uma história? Que essas coisas não acontecem no mundo real? Então me diga, você já ouviu sussurros vindos das paredes da sua casa? Já sentiu que alguém está chamando seu nome no meio da noite? Já sonhou com um homem que te convida para um lugar especial debaixo da terra? Porque se você já viveu algo assim, se você já sentiu essa presença, talvez seja melhor verificar se todas as janelas estão trancadas. Talvez seja melhor dar uma olhada no seu quintal. Talvez seja melhor ter certeza de que você está realmente sozinho. E se você gostou desta história, se ela te fez questionar cada sombra ao seu redor, deixe seu comentário contando. Você acredita que existem lugares onde o mal nunca morre? Onde algumas presenças continuam chamando, sussurrando, esperando? Inscreva-se no canal, se você tiver coragem de descobrir mais histórias como essa. Porque eu tenho muitas outras para contar. Histórias que vão fazer você questionar tudo em que acredita. E lembre-se, tem certeza de que você está sozinho agora?